primeiro dia da Fitur 2012 e o Mercado de Eventos e a Folha do Turismo marcam presença aqui em Madrid e neste momento estamos no Cooperado do Brasil, com um grande movimento e grandes expositores. Ao nosso lado o Ministro do Turismo, Gastão Vieira, presente aqui essa feira. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista ao portal do Mercado de Eventos. Queria inicialmente perguntar para o senhor sobre os bons números do turismo do Brasil no ano passado. Batemos os recordes em desembarques e na captação também de dólares oriundos dos turistas do interior. Como é que o senhor avalia o desempenho do país no ano passado? Inclusive, dados recentes da OMT apontaram um grande crescimento da América do Sul, o turismo, o maior crescimento no mundo inteiro, grande parte disso em função da movimentação de brasileiros. Como é que o senhor analisa esse momento que viveu o Brasil no ano passado? Bom dia, é um prazer enorme estar falando aqui para vocês, diretamente da Fitur, num momento excepcional para o turismo brasileiro e que demonstra que a nossa economia atrai cada vez mais interessados, atrai negócios, as nossas divulgações no exterior dão resultado, o Brasil torna-se muito perceptível como um destino importante, diversificado para todo mundo, e nós fechamos dados do nosso departamento estatístico que revelam a força do mercado interno brasileiro, a força dos brasileiros no exterior, apesar das expectativas de que o problema cambial poderia atrapalhar, e acima de tudo a presença crescente de turistas estrangeiros no nosso país, mostrando que a Embratur, que faz essa parte para nós, está no caminho certo. Essa percepção nova do Brasil, dos brasileiros, os grandes eventos que vão ocorrer, tanto esportivos quanto religiosos, tudo isso demonstra a força e o excepcional momento, repito, que o turismo brasileiro está vivendo. Ministro, para esse ano, qual é a expectativa do Brasil em termos de arrecadação de verbas com o turista e também na captação nos desembarques? Há uma expectativa de que o Brasil supere algumas marcas históricas. Quais são os principais trabalhos que estão em vista para esse ano? Olha, o cenário externo da crise que caça a economia mundial, principalmente a economia europeia, não nos permitem com tranquilidade dizer que vamos continuar com o mesmo ritmo de crescimento. Mas como os números sempre nos surpreendem, eles levam o país a ter ganhos que não eram esperados, como o ano passado, diante dos problemas cambiais, a nossa expectativa é que tenhamos o ano de 2012 tão bom ou melhor quanto foi 2011. É claro que temos alguns desafios. Nós temos de facilitar a vida do turista estrangeiro no Brasil. Ou seja, ter uma pauta de desonerar os gastos desse turista estrangeiro no Brasil. Ele já paga o imposto no seu país de origem. Portanto, o Brasil precisa voltar a uma discussão que é recorrente, que não é nova, de desonerar alguns aspectos dos gastos do turista estrangeiro no nosso país, permitindo assim que ele gaste mais. Desonerar e facilitar e diminuir os custos do turismo interno, para que os brasileiros viajem mais pelo Brasil, gastem mais pelo Brasil. Então nós vamos por aí começar a equacionar esse problema que preocupa a todos nós do déficit da nossa balança comercial no setor de turismo. Portanto, essa é a linha. Na área interna que nós estamos nos referindo, o Ministério do Turismo pretende, dentro dos 65 destinos, apoiar obras de infraestrutura turísticas que permitam aos destinos receberem bem esses turistas que vêm assistir à Copa do Mundo, que nós estimamos aí em 600 mil e desejamos que 25% deles visitem outros destinos além daquele lugar onde ele vai ter a sua permanência, né? Porque é sede onde seu país vai jogar. Nós queremos, portanto, investir de uma forma bem focada, criando condições de infraestrutura para que esses destinos possam receber o turista e o recebendo bem, ele possa retornar e retornando, consolidando cada vez mais a política de turismo do Brasil a longo prazo. Ministro, o segundo mercado maior emissor para o Brasil é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Inclusive, os brasileiros hoje estão entre os 3 principais mercados emissores para os Estados Unidos. Tanto assim que as embaixadas dedicaram
atenção especial em relação aos vistos. Há inclusive no Brasil uma campanha, o senhor deve saber, Visa Waiver Now, encabeçada pela Brastor, para estimular o fim dessa exigência do visto. Na opinião do senhor, como o Brasil deve trabalhar para estimular ainda mais o ingresso de turistas americanos no Brasil? Olha, nós precisamos ter uma política muito definida, muito bem focada para atrair o turista americano no nosso país. Nós precisamos alternar sol, praia, com Amazônia, com Foz do Iguaçu, com turismo de negócios. Enfim, nós precisamos, e a Embratur já está trabalhando nesse sentido, ter e acertar na característica que possa atrair esse turista. Né? A questão do visto que você coloca é uma questão que nós estamos apoiando o Ministério das Relações Exteriores. O Ministério do Turismo vai ajudar o Ministério das Relações Exteriores a contratar o pessoal necessário para trabalhar nos consulados brasileiros e assim facilitando o visto para o nosso país, e outras ações que estamos combinando com o Itamaraty. Mas veja, é o brasileiro que é motivo de total preocupação, no bom sentido, do governo americano, que está gastando cada vez mais nos Estados Unidos. Há um turismo muito forte em função dos produtos americanos serem muito mais baratos, é crescente esse turismo, e essa questão até do visto para brasileiros, que parecia um problema de difícil solução, porque envolve questão de segurança, hoje estados como a Flórida é que estão querendo derrubar definitivamente o visto. Portanto, as informações que nós estamos trabalhando nos mostram que nós precisamos ter uma política mais focada para atrair o americano e fazer com que ele visite cada vez mais o nosso país, e termos uma política também com relação aos brasileiros que estão cada vez mais gastando no mercado americano. Agora, ministro, falando um pouquinho do mercado da Europa. O senhor está presente aqui na Espanha. Na BTL, a Feira de Portugal, o Brasil será o país homenageado. Na ITB teremos um novo estande com vários incrementos, inclusive tecnológicos. Qual é a avaliação do senhor para esse trabalho no mercado internacional, especificamente em relação às grandes feiras de turismo? Olha, o trabalho da Embratur dá resultados. O Ministério do Turismo tem apoiado, estamos destinando um valor significativo, quase 170 milhões, para que a Embratur faça nesse ano de 2012 esse trabalho. Há um interesse enorme por parte de vários países da Europa, né? A Espanha, onde nós estamos presentes com a gastronomia, tentando criar uma marca. A França, onde temos entendimento, onde é fortíssimo o interesse pelo turismo de negócio, graças à boa situação da economia brasileira. Portanto, precisamos aumentar a vinda de turistas alemães para o Brasil, eles já são muito importante para nós. Enfim, eu repito, nós estamos vivendo um bom momento. O que nós precisamos é ter políticas que permitam cada vez mais o Brasil focar no seu principal cliente, que é o turista, aproveitar os grandes eventos para fazer com que o turista permaneça mais e visite mais nosso país, e aquilo que eu acho mais importante, aproveitar esse rescaldo todo para definir uma política de turismo a longo prazo e fazer aquilo que é o principal objetivo do Plano Nacional de Turismo, fazer com que o Brasil até 2022 seja o terceiro destino turístico do mundo. Ministro, uma última pergunta. O senhor falou dos grandes eventos. A gente lembra da Copa do Mundo, das Olimpíadas, Copa América, Rio+20, Jornada Mundial da Juventude, ou seja, e muitos outros deverão vir aí. Qual é, na sua visão, o principal gargalo? Quais são as principais enfrentamentos que o turismo do Brasil deve ter para bem receber o turista que virá ao país, que irá ao Brasil para esses eventos? Aquele que o país já está fazendo, que nós já estamos enfrentando, e eu tenho absoluta tranquilidade que no início de cada um desses eventos estarão disponíveis esses equipamentos urbanos para bem atender o turista. Os nossos estádios estão indo bem, o ritmo das obras é bom, é muito bom. Os aeroportos, tanto aqueles que fizemos concessões
quanto àqueles que estamos investindo diretamente, são quase 6 bilhões que estamos investindo nos aeroportos. As obras também estão tendo um caminho muito bom. A questão da mobilidade urbana, houve uma aceleração, né, por parte do governo. Eu creio que nós vamos também conseguir atender as cidades sedes com esse equipamento de mobilidade urbana bem rápido. Estamos cuidando bem na questão da formação, é uma responsabilidade do Ministério do Turismo, estamos com tudo absolutamente desenhado, já temos os nossos parceiros definidos, já temos os programas bem delineados, estamos muito bem, então eu estou absolutamente tranquilo de que nós vamos chegar em cada um desses eventos dentro daqueles objetivos que foram determinados pelo governo. Ministro Gastão Vieira, muito obrigado pela sua entrevista ao Portal Mercado Eventos e à Folha Turismo. Desejamos uma boa feira para o senhor e para os cooperados brasileiros. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me dão e dividir com vocês aí no Brasil, principalmente, essa enorme satisfação que nós estamos tendo aqui em Madrid, vermos que o turismo brasileiro, que visitar o país, está num outro patamar, está numa outra lógica e há um interesse enorme pelo nosso país, pelas nossas belezas naturais e, acima de tudo, uma euforia, um desejo de realmente visitar o Brasil. Muito obrigado, ministro. Mário Brison para o Portal do Mercado Eventos.